Quem nele crê não é condenado. João capítulo 3, versículo 18. O caminho da salvação é declarado nas Escrituras nos termos mais claros e, no entanto, talvez não haja verdade sobre a qual tenha sido proferidos mais erros do que sobre a fé que salva a alma. Bem foi provado pela experiência que todas as doutrinas de Cristo são mistérios, não tanto em si mesmos, mas porque estão ocultos para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou seus olhos. As Escrituras são tão claras que alguém diria: aquele que corre pode ler. Mas tão obscuros são os olhos do homem, e tão danificados é seu entendimento, que a verdade mais simples das Escrituras ele distorce e deturpa. E de fato, meus irmãos, mesmo aqueles que sabem o que é fé, pessoal e experimental, nem sempre é fácil dar-lhe uma boa definição. Eles acham que atingiram o alvo e depois lamentam que falharam. Esforçando-se para descrever uma parte da fé, eles descobrem que esqueceram outra e, no excesso de sua seriedade para livrar o pobre pecador de um erro, muitas vezes o levam a um erro pior. De modo que penso poder dizer que, embora a fé seja a coisa mais simples do mundo, é uma das mais difíceis de pregar, porque por sua própria importância, nossa alma começa a tremer ao falar dela, e então não somos capazes de descrevê-lo tão claramente quanto faríamos, e depois lamentam ter falhado. Pretendo nesta manhã, com a ajuda de Deus, reunir diversos pensamentos sobre a fé, cada um dos quais eu posso ter proferido em seus ouvidos em momentos diferentes, mas que não foram reunidos em um sermão antes e que, não tenho dúvidas, foram mal interpretados pela falta de terem sido colocados juntos em sua ordem consecutiva adequada. O objetivo da fé, ou para o que a fé se parece. A palavra de Deus me diz para acreditar. Em que devo acreditar? Estou convidado a olhar. Para o que devo olhar? Qual deve ser o objetivo de minha esperança, crença e confiança? A resposta é simples. O objetivo da fé para um pecador é Cristo Jesus. Quantos se enganam sobre isso e pensam que deve crer em Deus Pai? Ora, a crença em Deus é um resultado posterior da fé em Jesus. Passamos a crer no amor eterno do Pai como resultado de confiar no precioso sangue do Filho. Muitos homens dizem: eu acreditaria em Cristo se soubesse que sou eleito. Isso é vir ao Pai, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por Cristo. A obra do Pai é eleger. Você não pode ir diretamente a Ele. Portanto, não pode conhecer sua eleição até que primeiro tenha crido em Cristo, o Redentor, e então, por meio da redenção, você possa se aproximar do Pai e conhecer sua eleição. Alguns também cometem o erro de olhar para a obra de Deus, o Espírito Santo. Eles olham para dentro para ver se tem certos sentimentos e, se os encontram, sua fé é forte. Mas se seus sentimentos se afastarem deles, então sua fé é fraca. De modo que eles olham para a obra do Espírito Santo, que não é o objetivo da fé de um pecador. Tanto o Pai quanto o Espírito devem ser confiáveis para completar a redenção, mas para a misericórdia particular de justificação e perdão, o sangue do mediador é o único fundamento. Cristãos têm que confiar no Espírito após a conversão, mas o negócio do pecador, se ele quiser ser salvo, não é confiar no Espírito nem olhar para o Espírito, mas olhar para Cristo Jesus e somente para Ele. Eu sei que sua salvação depende de toda a Trindade, mas ainda assim, o primeiro e imediato objetivo da fé justificadora de um pecador não é nem Deus Pai, nem Deus Espírito Santo, mas Deus Filho, encarnado em carne humana e oferecendo expiação pelos pecadores. Tens o olho da fé? Então, alma, olhe para Cristo como Deus. Se queres ser salvo, acredita que Ele é Deus sobre todos, abençoado para sempre,
curve-se diante dele e aceite-o como sendo Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Pois, se não o fizer, não terá parte nele. Quando você acreditar nisso, acredite nele como um homem. Acredite na maravilhosa história de sua encarnação. Confie no testemunho dos evangelistas que declararam que o infinito estava vestido na criança, que o eterno estava oculto no mortal, que aquele que era o rei do céu se tornou servo dos servos e filho do homem. Acredite e admire o mistério de sua encarnação, pois a menos que você acredite nisso, você não pode ser salvo por ela. Então, especialmente se você deseja ser salvo, deixe sua fé contemplar a Cristo em sua justiça perfeita. Veja-o guardando a lei sem mácula, obedecendo a seu Pai sem erro, preservando sua integridade sem falhas. Tudo isso você deve considerar como sendo feito em seu nome. Não pudeste guardar a lei, ele guardou para ti. Você não poderia obedecer a Deus perfeitamente. Eis a obediência dele substituiu a tua obediência. Por ela, tu és salvo. Mas tome cuidado para que sua fé se fixe principalmente em Cristo como moribundo e morto. Veja o Cordeiro de Deus como mudo diante de seus tosqueadores. Veja-o como um homem de dores e familiarizado com a dor. Vá com ele ao Getsêmane e veja-o suando gotas de sangue. Observe, sua fé não tem nada a ver com nada dentro de você. O objetivo da tua fé não é nada dentro de ti, mas algo fora de ti. Acredite naquele então que naquela árvore, com mãos e pés pregados, derrama sua vida pelos pecadores. Existe o objeto de sua fé para justificação, não em ti mesmo, nem em qualquer coisa que o Espírito Santo tenha feito em ti, ou qualquer coisa que ele tenha prometido fazer por ti. Mas tu deves olhar para Cristo e somente para Cristo. Então deixe sua fé contemplar Cristo ressuscitando dos mortos. Vejam, ele suportou a maldição e agora recebe a justificação. Ele morre para pagar a dívida. Ele se levanta para pregar a caligrafia dessa dívida quitada na cruz. Veja-o ascendendo ao alto e contemple-o neste dia suplicando diante do trono do Pai. Ele está ali suplicando por seu povo, oferecendo hoje sua petição autorizada por todos os que vêm a Deus por meio dele. E ele, como Deus, como homem, como vivo, como moribundo, como ressuscitado e como reinado acima, ele, e somente ele, deve ser o objeto de sua fé para o perdão do pecado. Em nada mais você deve confiar. Ele deve ser o único suporte e pilar de tua confiança. E tudo o que acrescentares a isso será um anticristo perverso, uma rebelião contra a soberania do Senhor Jesus. Mas tome cuidado se sua fé o salvar. Enquanto você olhar para Cristo em todos esses assuntos, você o vê como um substituto. Essa doutrina da substituição é tão essencial para todo o plano de salvação que devo explicá-la aqui pela milésima vez. Deus é justo. Ele deve punir o pecado. Deus é misericordioso. Quer perdoar os que creem em Jesus. Como isso tem que ser feito? Como ele pode ser justo e exigir a penalidade, misericordioso e aceitar o pecador? Ele faz isso assim. Ele leva os pecados de seu povo e realmente os eleva de seu povo a Cristo, de modo que eles permaneçam tão inocentes como se nunca tivessem pecado. E Cristo é considerado por Deus como se ele tivesse sido tudo. Os pecadores do mundo reunidos em um. O pecado de seu povo foi tirado de suas pessoas, e real e realmente, não típica e metaforicamente, mas real e realmente colocada em Cristo. Então Deus apareceu com sua espada de fogo para encontrar o pecador e puni-lo. Ele conheceu Cristo. O próprio Cristo não era um pecador, mas os pecados de seu povo foram todos imputados a ele. A justiça, portanto, encontrou a Cristo como se ele fosse o pecador,
unido a Cristo pelos pecados de seu povo. Puniu-o até onde seus direitos podiam ir. Extraiu dele o último átomo da penalidade e não deixou um resíduo no copo. E agora, aquele que pode ver Cristo como seu substituto e põe sua confiança nele, é assim liberto da maldição da lei. Alma, quando você vê Cristo obedecendo à lei, sua fé é dizer: ele obedece a isso por seu povo. Quando vires morrer, você deve contar as gotas roxas e dizer: assim ele levou meus pecados embora. Quando você o vir ressuscitando dos mortos, você deve dizer: ele ressuscita como a cabeça e representante de todos os seus eleitos. E quando você o vir sentado à direita de Deus, você deve vê-lo lá como a garantia de que todos por quem ele morreu certamente se sentarão à direita do Pai. Aprenda a olhar para Cristo como estando à vista de Deus, como se ele fosse o pecador. Nele não havia pecado. Ele era os justos, mas ele sofreu pelos injustos. Ele era o justo, mas ficou no lugar dos injustos. E tudo o que os injustos deveriam ter suportado, Cristo suportou uma vez por todas e perdoou seus pecados para sempre pelo sacrifício de si mesmo. Agora, este é o grande objetivo da fé. Rogo a você, não cometa nenhum erro sobre isso, pois um erro aqui será perigoso, se não fatal. Veja Cristo por sua fé, como estando em sua vida, morte, sofrimentos e ressurreição, o substituto de todos os que seu Pai lhe deu, o sacrifício vicário pelos pecados de todos aqueles que confiaram nele com suas almas. Cristo, então, assim apresentado, é o objeto da fé justificadora. Agora, deixe-me observar ainda que há alguns de vocês, sem dúvida, dizendo: eu deveria acreditar e seria salvo se... Se o quê? Se Cristo tivesse morrido? Não, Senhor. Minha dúvida não é nada sobre Cristo. Eu pensei assim. Então qual é a dúvida? Ora, eu acreditaria se sentisse isso, ou se tivesse feito aquilo, no entanto. Minha fé domina minha consciência e acredito que ele é capaz de salvar totalmente os que veem a Deus por meio dele. Vir a Cristo como um santo é um trabalho muito fácil. Confiar em um médico para curá-lo quando você acredita que está melhorando é muito fácil. Mas confiar em seu médico quando você sente como se a sentença de morte estivesse em seu corpo, suportar quando a doença está crescendo na própria pele e quando a úlcera está acumulando seu veneno, acreditar mesmo assim na eficácia do remédio, medicina, isso é fé. E assim, quando o pecado obtém o domínio sobre você, quando você sente que a lei o condena, então, mesmo assim, como um pecador, confiar em Cristo, este é o feito mais ousado em todo o mundo. E a fé que derrubou os muros de Jericó, a fé que ressuscitou os mortos, a fé que fechou a boca dos leões, não foi maior do que a de um pobre pecador, quando, apesar de todos os seus pecados, ele ousa confiar no sangue e justiça de Jesus Cristo. Faça isso, alma. Então você será salvo, seja quem for. O objeto da fé, então, é Cristo como o substituto dos pecadores. Deus em Cristo, mas não Deus à parte de Cristo, nem qualquer obra do Espírito, mas somente a obra de Jesus deve ser vista por você como o fundamento de sua esperança. Agora, em segundo lugar, a razão da fé, ou por que alguém crê e de onde vem sua fé? A fé vem pelo ouvir, certo, mas nem todos os homens ouvem e muitos ainda não permanecem incrédulos. Como então alguém vem por sua fé? Para sua própria experiência, sua fé vem como resultado de um sentimento de necessidade. Ele sente que precisa de um Salvador. Ele descobre que Cristo é exatamente o Salvador que ele deseja e, portanto, porque ele não pode ajudar a si mesmo, ele acredita em Jesus.
Não tendo nada próprio, ele sente que deve aceitar a Cristo ou então perecer, e, portanto, ele o faz, porque não pode deixar de fazê-lo. Ele é levado a um canto, e é apenas uma maneira de escapar, a saber, pela justiça de outro, pois ele sente que não pode escapar por quaisquer boas ações ou sofrimentos próprios, e ele vem a Cristo e se humilha, porque não pode viver sem Cristo e deve perecer, a menos que se apodere dele. Mas, voltando ainda mais à questão, de onde esse homem tira seu senso de necessidade? Como é que ele, em vez de outros, sente sua necessidade de Cristo? É certo que ele não tem mais necessidade de Cristo do que os outros homens. Como ele sabe, então, que está perdido e arruinado? Como é que ele é levado pelo sentimento de ruína a se apegar a Cristo, o restaurador? A resposta é: este é o dom de Deus. Esta é a obra do Espírito. Ninguém vem a Cristo a menos que o Espírito o atrai. O Espírito atrai os homens a Cristo, encerrando-os sob a lei, com a convicção de que, se não vierem a Cristo, perecerão. Então, por pura pressão do tempo, eles viraram e correram para este ponto celestial. A salvação por Cristo é tão desagradável para nossa mente carnal, tão inconsistente com o nosso amor pelo mérito humano, que nunca tomaríamos Cristo como nosso tudo em tudo, se o Espírito não nos convencesse de que não somos nada, e não então compele-nos a lançar mão de Cristo. Mas então, a questão vai ainda mais longe. Como é que o Espírito de Deus ensina a alguns homens suas necessidades e não a outros homens? Porque alguns de vocês foram levados por seu senso de necessidade de Cristo, enquanto outros continuam em sua justiça própria e perecem? Não há resposta a ser dada a não ser esta: sim, Pai, porque assim pareceu bem aos teus olhos. Chega finalmente a soberania divina. O Senhor escondeu essas coisas aos sábios e prudentes e as revelou aos pequeninos. De acordo com a maneira como Cristo colocou: minhas ovelhas ouçam a minha voz, não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos disse. Alguns teólogos gostariam de ler isso. Vocês não são minhas ovelhas, a menos que estejam escritos naquele livro eterno, no qual Deus certamente gravou os nomes de seus escolhidos. Então, acho que não devo ser mal interpretado neste ponto, que a razão da fé, ou porque os homens acreditam, é o amor eletivo de Deus operando por meio do Espírito por um senso de necessidade e assim trazendo-os a Cristo Jesus. Mas agora vou querer sua atenção cuidadosa enquanto chego a outro ponto, sobre o qual você, talvez, pense que eu me contradigo, ou seja, a base da fé do pecador, ou em que base ele ousa acreditar no Senhor Jesus Cristo. Meus queridos amigos, já disse que nenhum homem acreditará em Jesus a menos que sinta a necessidade dele. Mas você muitas vezes me ouviu dizer, e repito novamente, que não venho a Cristo alegando que sinto minha necessidade dele. Minha razão para crer em Cristo não é que eu sinta minha necessidade dele, mas que eu tenha uma necessidade dele. A base sobre a qual um homem vem a Jesus não é como um pecador sensato, mas como um pecador, e nada além de um pecador. Ele não virá a menos que seja acordado, mas quando ele vem, ele não diz: Senhor, venho a ti porque sou um pecador desperto, salva-me. Mas ele diz: Senhor, sou um pecador, salva-me. Não sei despertar, mas sua condição de pecador é o método e o plano que ele ousa seguir. Você, talvez, perceba o que quero dizer, pois não posso me explicar exatamente agora. Se eu me refiro à pregação de muitos teólogos calvinistas, eles dizem a um pecador: agora, se você sente sua necessidade de Cristo, se você se arrependeu tanto, se você foi atormentado pela lei em tal e tal grau, então você pode vir a Cristo com base em que você é um pecador desperto. Sendo um pecador acordado, ele deve vir a ele como um pecador. Quando eu venho a Jesus,
Eu sei que não vim a menos que eu seja despertado, mas ainda assim, eu não venho como um pecador acordado. Eu não fico aos pés de sua cruz para ser levado porque me arrependi. Não trago nada quando venho, a não ser pecado. Um sentimento de necessidade é um sentimento bom, mas quando estou ao pé da cruz, não acredito em Cristo porque tenho bons sentimentos, mas acredito nele quer tenha bons sentimentos ou não. Assim como estou sem um apelo, mas que teu sangue foi derramado por mim e que tu me mandas vir a ti. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Mister Roger, Mister Shepherd, Mister Flavel, nada trago em minhas mãos, simplesmente à tua cruz eu me apego. Nua, procuro em ti um vestido, desamparado, venho a ti em busca de graça. Preto, o suficiente, disse o velho, vou para a fonte, lava-me, Salvador, ou morro. Fé é sair de si mesmo e entrar em Cristo. Eu sei que muitas centenas de pobres almas foram perturbadas porque o ministro disse: se você sentir sua necessidade, pode vir a Cristo. Mas, dizem eles, não sinto minha necessidade o suficiente. Tenho certeza de que não. Muitas cartas recebi de pobres consciências perturbadas que disseram: eu me aventuraria a acreditar em Cristo para me salvar se eu tivesse uma consciência sensível, se eu tivesse um coração mole. Mas, meu coração é como uma rocha de gelo, que não vai derreter. Não posso sentir como gostaria de sentir e, portanto, não devo acreditar em Jesus. Para baixo com isso, para baixo com isso. É um perverso anticristo, é o papismo plano. Não é o seu coração mole que lhe dá o direito de acreditar. Você deve acreditar em Cristo para renovar seu coração duro e ir a Ele sem nada sobre você, exceto pecado. O motivo pelo qual um pecador vem a Cristo é que ele é negro, que ele está morto, e não que ele sabia que está morto, que ele está perdido, e não que ele sabia que está perdido. Eu sei que ele não virá a menos que saiba disso, mas esse não é o terreno pelo qual ele vem. É a razão secreta porque, mas não é o fundamento público positivo que ele entende. Aqui estava eu, ano após ano, com medo de vir a Cristo porque achava que não sentia o suficiente, e eu costumava ler aquele hino de Cowper sobre ser insensível como aço. Se algo é sentido, é apenas dor, para descobrir que não posso sentir. Quando acreditei em Cristo, pensei que não sentia nada. Agora, quando olho para trás, descubro que senti o tempo todo de maneira mais aguda e intensa, e acima de tudo, porque pensei que não sentia. Geralmente, as pessoas que mais se arrependem pensam que são impenitentes, e as pessoas sentem mais suas necessidades quando pensam que não sentem nada, pois não somos juízes de nossos sentimentos e, portanto, o convite do Evangelho não é colocado com base em qualquer coisa da qual possamos ser um juiz. É colocado no terreno de sermos pecadores e nada além de pecadores. Bem, diz alguém, mas diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então devemos estar cansados e oprimidos. Só então. Assim está no texto. Mas aí tem outro. Como cansado e sobrecarregado, mas é feito para eles como vindo a Cristo. Eles não sabiam que estavam cansados e sobrecarregados quando chegaram. Eles pensavam que não. Eles realmente estavam. Mas parte de seu cansaço era que eles não podiam estar tão cansados quanto gostariam de estar. E parte de sua carga era que eles não sentiam sua carga o suficiente. Eles vieram a Cristo exatamente como estavam, e Ele os salvou, não porque houvesse algum mérito em seu cansaço, ou qualquer eficácia em estarem sobrecarregados, mas Ele os salvou como pecadores e nada além de pecadores. Então eles foram lavados em seu sangue purificado. Meu querido ouvinte, deixe-me colocar esta verdade em você. Se você vier a Cristo essa manhã, como nada além de um pecador, Ele não o expulsará.